Tu já tiveste aquele momento na vida que tudo dá errado e que tu não consegues perceber porquê? Que a vida só te dá limões azedos e tu não sabes como podes resolver isso e transformar-te numa limonada gostosa. Fica comigo até ao fim deste vídeo que eu vou trazer-te aqui a base para tu perceberes porque é que esses limões chegam até ti e que vou também ajudar-te a selecionar esse problema do limão azedo e tornar-se numa limonada gostosa. Bora lá! Antes de mais, deixa-me dizer-te que muitas dessas situações, muitas não, todas essas situações são de nossa responsabilidade. Tudo aquilo que chega até ti na tua vida, tu és o responsável, porque tu tens essa responsabilidade. E vou começar já por te explicar o porquê. Então, bora lá começar aqui a entrar naquilo que eu já estudei, e olha que eu estou a estudar para terapeuta, mentora e autoconhecimento há mais de 7 anos e cada vez mais consigo perceber como é que é de explicar às minhas alunas esta situação. E acreditem que eu sei, quando eu digo que a vida que elas estão a viver é de autorresponsabilidade delas, é raro aquela que gosta de ouvir isto. Não é fácil, mas se nós começarmos a entender as dificuldades que aparecem na nossa vida e porque é que elas aparecem, nós vamos começar a entender muito mais de como estar numa expectativa diferente na nossa vida e mesmo dos limões que a gente recebe, nós vamos torná-lo numa limonada. Então, bora lá. Todos nós temos uma mente. A nossa mente, ela está programada somente para nos manter vivos, ok? E a nossa alma, deixem-me dizer-vos isto, eu adoro esta parte, a nossa alma está programada para te manter o teu espírito vivo. Ok? E então bora começar a olhar para isto de uma forma diferente. Vocês sabem que este canal agora não está aqui naquela sensação de trazer tudo certinho e direitinho. Eu vou trazer para vocês as coisas conforme eu as entendo e para os novos humanos, para pessoas que se estão a transformar também consigam perceber isto com facilidade. Vamos falar aqui então daquilo que nós pensamos e sentimos e pode essas duas situações estarem-nos a trazer os tais limões amargos? Bora lá então. Nós temos uma mente que ela está cá programada para nos proteger. Eu já falei isto, eu sei. E o que mais que essa mente traz? Essa mente, ela tem milhões de pensamentos. Essa mente, muitas delas, se vocês forem como eu tinha uma mente insana, uma mente que não parava. Ela dava comigo em doida, porque ela até pensava em coisas bem tristes. Eu posso vos dizer, e eu tenho a certeza que isso também acontece com algumas de vocês, quando nós estamos numa frequência baixa, estamos negativas e estamos mal, nós até pensamos em coisas, acidentes que nos acontecem, quedas que nos podem acontecer. Nós conseguimos criar na nossa mente situações para nós que nos trazem a sensação de sermos vítimas, de sermos umas coitadinhas. Vejam o poder que nós temos de co-criar, ok? Isso é co-criar. Tu tanto co-crias o positivo como o negativo. Então, bora lá começar a pensar nisso. A nossa mente, sendo muito acelerada ou não, ela traz-te pensamentos dos quais tu não tens sempre o controle. A maioria das vezes tu não controlas esses pensamentos. Só controlas os teus pensamentos se tu estiveres na presença. O estado de estar no agora, aqui e agora, é o facto mais importante para nós podermos controlar esses nossos pensamentos. Mas bora lá, até chegarmos a esse estado de consciência presente no aqui e agora, nós temos aqui muito treino para fazer ainda. E acredito eu que os limões que vão chegando até vocês muitas das vezes vos afastam disso, porque nós deixamos de ter consciência do que está a acontecer e como nós podemos controlar essas situações. E então, bora lá. Um pensamento que começa-se a formar aqui, ele vai criar aqui uma forma de pensamento e esse pensamento, seja ele lá qual for,
vai trazer-me uma emoção. E essa emoção é percebida pelo meu corpo através de uma sensação. Antes de avançarmos neste tema, vou-vos só trazer aqui um exemplo rápido. Se eu tenho um pensamento, por exemplo, de algo triste, de uma doença, de um pai, de uma doença, de um problema, se eu penso numa dívida que eu estou a atravessar, um problema que eu estou a resolver bem complicado, e se eu tiver a minha mente preparada para deixar ir aquilo que está a acontecer, eu vou através da vida, eu vou estar aqui com um pensamento bem carregado, bem negativo. Esse pensamento que se forma vai-me trazer uma emoção. Essa vibração da emoção também é carregada de íons negativos, porque o pensamento foi negativo, vai criar-se também aqui uma emoção negativa. Essa emoção negativa vai-me trazer uma sensação. Como devem calcular, não é uma sensação alegre. Se é um pensamento negativo, eu não vou estar com uma sensação alegre. Logo, vem-me uma sensação triste, de dor ao meu corpo. Isso vai vibrar, vai emanar uma frequência no meu campo eletromagnético. O que é o meu campo? O meu campo é tudo este espaço que está aqui à minha volta. Nós podemos dizer que se tu esticares os braços, os dois, imagina que é o teu campo, é isso. E isto é importante nós percebermos. O nosso campo é da nossa responsabilidade. Este campo que está aqui à minha volta é da minha responsabilidade. Se eu, Eunice, tenho pensamentos negativos, se estou só a pensar que sou uma vítima, se estou só a pensar em dívidas, se eu só estou a pensar que eu não consigo resolver os meus problemas, estou a receber todos os limões que a vida me quer dar. E pior, esses limões que eu estou a receber, que vêm desses pensamentos, estão-me a trazer o quê? Emoções. Emoções de tristeza, de raiva, de frustração, de negatividade, de impotência, de ciúme, de incapacidade, de não merecedora. Dependendo dos pensamentos, é isto que vai vir de pensamentos negativos. Vibrações baixas. E então, como é que vocês acham? Se o meu corpo mental com o meu corpo emocional estão a vibrar baixo, o que é que vocês acham que está no meu campo? Será ondas altas? Claro que não. O meu campo também está com frequências baixas. E logo aí ele recebe o que está a emanar. O meu corpo aqui é quase como se fosse uma antena que ele emana energia e essa energia vai recolher o que o universo tem para lhe dar de igual. Nós atraímos aquilo que somos. Por isso é que nós dizemos: tenham muita atenção e vigiem os vossos pensamentos. Porquê? Porque já percebemos que tudo começa na mente. E nós somos co-criadores fodásticos. Nós somos, todos nós, cada ser aqui plantado no planeta Terra tem essa capacidade. E vou-vos dar um exemplo ao contrário. Quantas e quantas vezes as coisas começam a correr bem e parece que tudo começa a correr bem. E também há o inverso, quando uma bola de neve se começa a formar um problema, vêm vários problemas atrás. Eu estou a fazer este vídeo porque eu tenho a noção que eu tenho clientes minhas que estão a passar por isto e elas têm que entender isso. Muitas delas não estão na academia, que nós estamos agora a mostrar isto desta forma mais simples. Sabem que eu tenho aqui o objetivo, a minha missão é trazer simplificado aquilo que eu consigo entender e que possa trazer para vocês bem simples, para vocês não terem que passar por caminhos complicados e grandes estudos e ter que ver grandes palestras para entenderem coisas tão simples. Bora simplificar isto e bora começar a perceber porquê que nós somos então os responsáveis por aquilo que a vida nos traz. Todos os limões azedos que tu estás a receber, tu és, sem dúvida, o responsável. Basta tu também olhares para isso e assumires essa responsabilidade. O teu pensamento é formado na tua cabeça e tu podes eliminá-lo se não quiseres co-criar.
Como assim? Tu só vais dar conta que estás a ter um pensamento negativo se tu estiveres presente. Quantas e quantas vezes nós estamos a fazer uma história dentro da nossa cabeça de nós próprios? Eu vou lá chegar e vou dizer assim, e vou fazer isto e vou fazer aquilo. E já fizemos o filme todo. Nós já co-criámos uma realidade na nossa cabeça. Provavelmente é essa realidade que se vai acontecer. Mas se tu, entretanto, começaste a fazer história na tua cabeça e não trouxeste aqui para a emoção, vai ser mais difícil disso acontecer. Agora, se tu vibraste na história que tu contaste dentro de ti, dentro da tua cabeça, trouxe-te uma emoção, isso está no teu campo e as probabilidades disso acontecer são muito maiores. E agora lembrem-se, se isto acontece para o negativo, como seria nós começarmos a pensar em co-criar coisas positivas? Em vez de ficarmos paradas no tempo, a olhar para os limões que a vida nos traz bem azedos, começássemos a ver o que é que nós podemos fazer para mudar isso. Os nossos pensamentos têm que ser mais positivos. A expectativa que as coisas estão para acontecer mais positivas. Bora dar aqui um exemplo. Tenho uma entrevista de emprego que eu vou responder amanhã. Se eu estar nervosa, é ok. Todas as pessoas têm a sensação e vem a sensação ao corpo de ficarem nervosas para uma entrevista. E então, se for uma entrevista importante, mais ainda, certo? Concordas comigo? E então agora repara, se tu tiveres com a expectativa que estás preparada para essa entrevista, tens as condições, não estás a ir com a intenção de concorrer para algo que tu não és capaz de o fazer, se sabes que vais ter contribuição para aquela empresa e desejas muito que aquela empresa seja contribuição contigo, tu só vais dar o teu melhor. Tu já estás na vibração positiva, tu vais criar conversas positivas que tu vais desenvolver na entrevista, em vez de ficares a vibrar no quê? No medo, no pânico. Quando a pessoa precisa muito daquele trabalho, daquela entrevista corra bem, ela está no desespero. E essa vibração de desespero vai-te pôr mais nervosa e vai ser um empecilho para a hora da entrevista. Portanto, bora começar a entender que esses limões somos nós que começamos a criá-los logo aqui. E então, bora, nessa entrevista vamos preparar-nos. Que tipo de perguntas é que me podem fazer? Que tipo de respostas é que eu vou dar? O que é que eu tenho que me lembrar de dizer aqui, aqui e acolá? Vão prepararem-se para aquela entrevista, porque vocês também merecem. E acreditem, se vocês começarem a acreditar que merecem estar naquela entrevista, que aquela entrevista vai-vos dar experiência para outras entrevistas, é o pior que pode acontecer, é tu ficares igual ao que tu já estás. Portanto, vai preparado, prepara-te para aquela entrevista, melhora as tuas habilidades, porque isso é da tua responsabilidade. Vocês estão a ver a diferença? E quando tu vais para aquela entrevista, tu vais com uma mente, um coração completamente mais aberto, apesar de nervoso, porque isso é aceitável, é normal. Há pessoas que ficam mais nervosas e está tudo bem. Mas se houver uma preparação, se houver um pensamento e uma expectativa positiva para tudo e um propósito inabalável que tu mereces e que vais fazer contribuição dessa empresa, tu estás a vibrar no teu campo algo que tu tens mais possibilidades de receber. Aquilo que tu vibras, tu tens mais possibilidades de receber. Agora imaginem, o que é que vai acontecer no inverso? Se a pessoa já se auto-sabota antes, é difícil, e arranja as desculpas todas, é difícil, é longe, eu não quero este trabalho, eu acho que não vou conseguir responder àquelas perguntas todas, e a própria pessoa, o medo já está a bloquear, o que é que acontece? A pessoa vai completamente emaranhada numa vibração de frustrações, de negatividade, de algo que não expande, ela vai chegar lá, ela não vai estar na sua melhor performance para poder responder àquela entrevista. O que é que ela vai receber? As probabilidades de tu chumbares logo na primeira conversa
é muito grande. Portanto, lembrem-se como os nossos medos nos podem bloquear, lembrem-se como os limões somos nós que os criamos. E como é que a gente desses limões pode fazer a limonada? Agindo antecipadamente, com preparação, no exemplo da entrevista, para aquilo que está a acontecer. Agindo antecipadamente com as habilidades que nós já sabemos que temos, e se não temos, que vamos nos organizar para ter. Vou dar aqui outro exemplo. Uma pessoa vai comprar um carro, a pessoa vai com uma alegria enorme de comprar o carro e a pessoa contrai ali uma dívida. Ela, na altura que comprou o carro, ela vem tão feliz e tão contente e ela vem a explodir porque comprou um carro. Mas há ali vários encargos que têm de ser compromissos que a pessoa adquire por vários anos e que tem que pagar. Mas as condições também mudam e a pessoa ficou ali com uma dívida. Se a pessoa continua a manter aquela dívida, não faz nada para mudar, não entra em contacto com o stand para pagar, a dívida vai ficando maior, os juros cada vez maiores, o carro começa a dar problemas, a pessoa está ali emanada em problemas, só pensa em dívidas, só pensa nos problemas que o carro lhe está a dar, o que é que vai vir de volta? Mais problemas que aquele carro. Provavelmente aquele carro até vai ter dificuldade em vender, aquele carro até vai bater em todo o lado, vai estar todo machucado, porque é isso que tu vibras. Vibraste alegria para o comprar, mas depois os pagamentos deixou de ser leve. E é aqui que nós temos que ter cuidado com os limões que a vida nos dá, porque esses limões somos nós os responsáveis. A vida não nos dá nada que nós não estejamos também a ter que usar como uma lição, como um aprendizado. Tá? Somos nós que fazemos ações, somos nós que plantamos o limoeiro na nossa vida. Levem isso desta forma que é para se tornar fácil. Tu plantas o limoeiro num campo fértil que se chama vida. Ele vai vir mais amargo ou menos amargo, é aquilo que tu tens nos teus pensamentos, é a maneira como tu vês a vida, é a forma como tu vais andando na tua vida, é a forma como tu vais vibrando, é a frequência que tu vibras na tua vida que vai fazendo o teu limoeiro tornar-se mais azedo ou menos azedo. Vou-vos dar aqui um exemplo. Eu tenho 2 limoeiros aqui em casa. Um deles dá uns limões maravilhosos, o outro só dá picos. Só dá picos. Eu não tenho um único limão naquele limoeiro. E quando eu fui cortá-lo, isto é verdade, comecei a cortar aqueles ramos com picos, a ver se ele vinha ali outra fruta, a ver se começava a nascer ali outro tipo de fruto, não é? Viram os limões em vez daqueles picos enormes, aqueles espinhos enormes. Eu fui picada porque eu estava numa vibração, assim não era desangada, mas porquê que tantos picos, tantos espinhos aqui neste limoeiro? Isto é suposto dar limões e não espinhos. E eu não sei se aquela árvore alguma vez vai vingar, eu não sei sequer se aquilo está preparado para ter limoeiro, as folhas são idênticas ao limoeiro. Eu estou-vos só a contar isto para perceberem que eu a podar aquele limoeiro piquei-me e ele ainda não deu realmente limões, tá bom? E o que é que acontece? Provavelmente ela nunca vai dar os frutos, aquele limoeiro nunca vai dar frutos e nós temos que ter consciência, que é isso que eu trago aqui para vocês. Nós é que plantamos a árvore limoeiro na nossa vida e se os limões vêm muito azedos ou menos azedos, é as nossas escolhas na nossa vida, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas ações, vai-nos trazer consequências depois. As nossas ações trazem sempre um resultado. Portanto, comecem a cuidar do vosso limoeiro para que os limões não venham tão azedos e se eles vierem azedos, olhem para isso de uma perspectiva diferente, de um modo diferente, de um aprendizado diferente, para que depois
esse limão se torna uma gostosa e refrescante limonada. Espero honestamente que vocês tenham entendido aqui a frequência. Ninguém é azarado na vida. Nós somos responsáveis por tudo o que nos acontece na nossa vida. Ninguém é azarado. Simplesmente há situações que vêm para a nossa vida que elas vêm para nós usufruirmos e aprendermos com ela. E é por aqui que eu preciso que toda a gente que passe por este vídeo entenda que se temos uma situação difícil, complicada na nossa vida, é porque há algo que nós temos que aprender ali. Há um aprendizado. E com esse aprendizado, se nós olharmos para ele, se a gente se envolver com ele e tentar usar pensamento positivo, modificar o pensamento que se formou ali, mudar a ação e a emoção, a frequência muda. E quando isso acontece no nosso campo, a tendência é receber de igual forma. Portanto, a mensagem que deixo aqui para vocês, minhas queridas e queridos, que venham ver este vídeo, comentem aí se a vida está muito amarga para vocês e vocês não estão a conseguir fazer a limonada, ou se este vídeo começa a fazer aí sentido, como é que nós podemos trabalhar dentro da nossa própria vida para plantarmos um limoeiro mais doce e mesmo que os limões venham, nós tenhamos o doce da vida para podermos alimentar a nossa, fazer um refresco mais doce e nos nutrirmos disso mesmo, não é alimentar, nutrirmos desse refresco maravilhoso. Tudo na vida vem para nós com um aprendizado, com uma sensação que nós temos que olhar para aquilo de uma forma diferente para que a gente consiga ter a nossa limonada fresquinha no fim, ok? Portanto, eu espero que vocês tenham entendido então, tudo o que a gente emana, nós recebemos de volta e, portanto, bora pensar de uma forma positiva, bora trazer emoções mais positivas, mais leves, para que a vida nos traga coisas mais leves e que não tenhamos que andar a carregar um limoeiro azedo até ao fim, ok? Gratidão a todos que estiveram aqui. Partilha este vídeo, deixa aí um comentário, diz-me de onde é que tu estás a falar. Eu não sei, mas faz com que este vídeo chegue a mais pessoas, porque eu acho que ele está simples de ser entendido, está maravilhoso e é esta a minha intenção. Trazer para aqui coisas simples de vocês entenderem, mas que faz todo o sentido e é assim que a gente vai transformando, passinho a passinho, a nossa vida.